E aí, galerinha, beleza com vocês? Iniciamos neste vídeo aí a nossa parte final aí deste módulo de conteúdo, que são os conceitos geográficos, meio técnico, técnico científico e técnico científico informacional, né, e seus sistemas de reprodução na contemporaneidade, né? É um tema extremamente complexo, mas é o tema que ele depende de compreender esse tema para a gente dar seguimento na geopolítica e assim por diante. Então é complexo mesmo, aí a não presencialidade dele, né, vamos dizer assim, torna esse desafio ainda maior, né, para captar as dúvidas de vocês e assim por diante. Eu lancei aí os resultados avaliativos das atividades não presenciais, né, para vocês terem ideia aí de como estão os resultados. Lembrando que a maior parte desse processo se dará, né, no retorno presencial. Então muita gente está estressado, mas basicamente ainda tem esse outro momento que vai conseguir de maneira muito mais tranquila e garantir o aprendizado de vocês. Mas é importante vocês se dedicarem e verem, porque a hora que for fazer esse momento presencial vai render muito melhor. Beleza? Tabelinha bem simples, né? Coloquei qualquer turma aqui só para simular, então a gente tem as atividades lá, o valor que elas valem e o que virá ao futuro. Então, no caso aí dos segundos anos, a gente vai ter ainda 20 pontos que vão ser distribuídos 10 para o relatório daquele documentário que eu deixei disponibilizado já, a conspiração da light bulb, ou da lâmpada. Muito massa o documentário, vale muito a pena ver para entender as estratégias de reprodução das empresas pós Segunda Guerra, né, que foi esse momento que a gente estudou. E um dos temas principais é a obsolescência programada, né? Então, para vocês entenderem o que é isso, como se deu e assim por diante. E 10 pontos relativo aos exercícios aí que eu deixei para vocês também, para a gente fechar esse eixo temático. Posteriormente a isso, a gente vai dar um pause aí nas nossas atividades, que a gente encerrou esse tema, e vai dar oportunidade aí para outras disciplinas aí oferecerem as atividades para vocês, beleza? Tranquilinho? Então vamos lá fazer a revisão comentada. Em geral aí, as salas foram bem, né? Eu me preocupo com algumas coisas pontuais, né, o uso excessivo aí de colas da internet, não que não tenho nenhum apego moral a isso. Acho que cada um de vocês é responsável pela sinceridade do que aprende ou não. Então, se a todo momento, a toda atividade é preferível copiar da internet, então se assume então que você não quer se desafiar a aprender, né? É uma ideia meio existencialista, então mas eu me chateio de não se desafiarem a isso, né? Mesmo porque boa parte dos exercícios aí estavam no material de apoio, né, no livro didático que eu deixei com vocês, então tinha toda a base para realizar isso sem nenhuma consulta externa. Tranquilo? Vamos lá. A ideia das questões abertas é vocês treinarem, né, além de desenvolver essa capacidade de entender o conteúdo, mas também de treinarem segunda fase de vestibular, que são questões abertas, né, de como responder, de como se organizar em termos de raciocínio e assim por diante. Duas coisas são fundamentais, gente. Responder a pergunta. Então, é feita a pergunta, vocês vão responder na mesma ordem lógica que é feita a pergunta, né? O corretor lá não é o FUMES que conhece os alunos e sabe como cada um tem suas dificuldades ou não. Então vocês têm que treinar para responder como se fosse para uma pessoa que nunca ouviu falar do assunto, que é assim que a pessoa vai corrigir, né? Então, e fazer isso de maneira rápida, sucinta, sem enrolar, sem querer escrever textão, né? E isso é muito importante, gente. Quando chega respostas em segunda fase de vestibular que
ultrapassam as linhas que são destinadas ela é ignorada, essas linhas extras aí que vocês escrevem. Se a informação demais e acaba confundindo a resposta também, isso acaba contando com erro. Então a ideia é ser sucinto, né, ser rápido, mas ser preciso. Então acertar o alvo aí de primeira sem ficar enrolando muito. Então vamos tentar seguir essa linha, ok? Questão 1. Né, o que você entende por empresa transnacional? Explique por que as transnacionais se expandiram pelo mundo, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, e avalie se esse processo continua ocorrendo nos dias atuais. Então vamos lá, por parte. O que você entende por empresa transnacional? Vocês podem falar, empresas transnacionais são aquelas que organizam sua atividade produtiva e comercial em mais de um país. Transnacional. Transcende um território. Então, em vários países e assim por diante. Toda empresa que atua em mais de um país é chamada de transnacional. Bem tranquila com isso. E o jeito de explicar tem que ser sucinto assim. Ok? Por que elas se expandiram pelo mundo, principalmente após a Segunda Guerra Mundial? Né? Porque a destruição causada pela guerra, né, e já a necessidade que vinha sido trazida de expansão de mercado, principalmente na crise de 29, né, para continuar o avanço do sistema capitalista, fez com que essas empresas passassem a atuar em vários outros países e assim conseguissem ampliar seu mercado consumidor. Né? E é por isso que elas vão se expandir de maneira acelerada após a Segunda Guerra Mundial. Né? Para além da reconstrução da Europa, que foi bem destruída na Segunda Guerra, a gente também tem essa necessidade de ampliação do mercado consumidor por um sistema capitalista que já se mostrava em fase já de esgotamento em termos territoriais. Né? Os países capitalistas já tinham conseguido, de certa maneira, atender aos seus mercados nacionais, então precisavam buscar novos mercados. E o último, avalie se o processo continua ocorrendo nos dias atuais. Atualmente, né, este processo de transnacionalização ele ocorre de maneira muito mais intensa. Por quê, professor? Porque hoje os meios de comunicação e transporte são mais eficientes. Então, uma empresa, no final da Segunda Guerra Mundial, para se tornar transnacional, tinha que instalar uma fábrica, um centro de distribuição, etc., etc., em outro país. No período atual, não necessariamente. Né? Vocês, com certeza, já devem ter sonhado ou até mesmo adquirido alguma bugiganga no AliExpress. Ao adquirir algo no AliExpress, no Alibaba ou em qualquer site estrangeiro, vocês estão tornando aquela empresa que produz o item uma transnacional. Porque ela está atuando em mais de um país. Vem da China para o Brasil. 2 países, beleza, transnacional. Tranquilo? Não houve muitas dúvidas nesse tema aí, então vamos seguir rápido aí para não enrolar para vocês. Com suas palavras, defina a globalização. Discuta se os fluxos da globalização atingem igualmente todos os lugares do mundo e relacione esse fato com o meio técnico, científico e informacional. Beleza, globalização, difusão a nível global de pessoas, mercadorias, capitais e informação. Com definição mais boba assim que pode ter é essa. Né? Os fluxos da globalização atingem de maneira desigual os diferentes espaços do globo, de acordo com o interesse e a situação específica para a reprodução do sistema capitalista em cada espaço. Determinadas cidades que atraem uma atenção maior ou que dispõem de características melhores para a reprodução do sistema capitalista, são dotados respectivamente dessas infraestruturas, desses fluxos contínuos, e os locais onde são menos interessantes a reprodução do capitalismo, eles são atingidos de maneira marginal, mas não deixam de ser atingidos. Né? Primeiramente porque eles são objetos de mercado, eles são futuros prospectos de mercado, de consumo e assim por diante, mas também de recursos minerais e assim por diante. Então todo mundo
faz parte do processo da globalização, mas ele atinge com seus sistemas, com seus fluxos de maneira desigual, de acordo com a capacidade de cada espaço em estar em diálogo aí, com as lógicas de circulação. Ok? Teve algumas respostas aí que negaram totalmente, então toma cuidado com isso. Não é porque um determinado lugar não tem uma infraestrutura perfeita que a globalização não atinge. Professor, mas eu moro na roça, lá não tem nem internet. Mas muitas vezes tem um trator da John Deere, tem um trator da Massey Ferguson, lá no lugar que não tem internet. Daí você vai falar, a globalização não atingiu esse lugar? Como não? Beleza? Então atinge todos os lugares do globo, né? A gente, nem que seja com satélite lá, vendo que está tendo queimada lá na Amazônia, está atingindo. É um elemento da globalização atingindo um local supostamente intocável, mas está atingindo. Ok? Então vamos lá. Explique como ocorre a expansão dos capitais produtivos e especulativos pelo mundo. Beleza. Bem tranquilo, só lembrar a diferença entre capital produtivo e capital especulativo. Capital produtivo é aquele interessado unicamente na produção de coisas e obtenção de riqueza através da negociação dessas coisas produzidas. Diferentemente do capital especulativo, que vive com a renda gerada de uma possível produção, né? Um especula o que vai acontecer, o outro já faz a venda e o ganho, assim por diante. Como eu já expliquei lá na aula, né? O capital especulativo ele pode ser muito nocivo para países que têm uma estrutura mais frágil, né? Então qualquer oscilação na bolsa pode destruir uma economia de um país mais frágil, enquanto o capital produtivo, como ele envolve um processo mais lento, mais a médio e longo prazo, ele não tem esse poder tão grande assim. Como ocorre a expansão dos capitais produtivos? Principalmente, né, não é unicamente, mas principalmente através das multinacionais. Quando as multinacionais passam a se instalar em outros países e assim por diante, gera a produção e a expansão de capitais produtivos. Então, por exemplo, vamos imaginar um país hipotético aí, o Bobjiquistão. Existe lá o Bobjiquistão. É um país novo, não tem nada lá e tal, mas uma empresa de carros fala, vou vender carros no Bobjiquistão, o pessoal precisa de carro é legal. Começa a vender carro lá no Bobjiquistão. Mas ela instalou fábrica? Não, ela só mandou lá para esse país novo esses carros. Isso ajuda a gerar capital produtivo? Sim. Por quê? Ao ter carro, você cria toda uma rede de dependências de produção para o carro funcionar, para o carro andar, etc. Que vai imobilizar capitais produtivos. Então não dá para você ter carro se não tiver posto de combustível, não dá para você ter carro se não tiver uma loja de pneu, um centro de autopeças, um mecânico. Então, quando uma multinacional expande suas atividades, automaticamente ela desdobra em sistemas de capital produtivo. Então, o jeito mais típico, né, de expansão dos capitais produtivos pelo mundo é através das transnacionais, multinacionais. Beleza? Já os capitais especulativos vão depender de um arranjo político e econômico, né, que é a formalização de uma bolsa de valores. Então, os capitais especulativos no mundo, eles só conseguem ter essa capacidade de circulação a partir de que esse país abra seu mercado aos investimentos estrangeiros através de um sistema de bolsa de valores. Unicamente, né? Não dá para ter capital especulativo sem essa mediação do Estado. Tranquilo? O especulativo, o pessoal deu uma bobeada aí, mas o produtivo, todo mundo lembrou desse negócio da transnacional. Tranquilo? Seguindo, em sua opinião, lembrando que quando fala em sua opinião é para você estabelecer um raciocínio lógico, não é para falar minha opinião não é nada.
Em sua opinião, de que forma está se criando uma cultura massificada pelo mundo? Você identifica resistências a esse processo? Dê exemplos de resistência, né? Como está se criando uma cultura massificada no mundo através, né, da adoção de uma identidade global única, no caso brasileiro, muito baseada aí no modelo de vida americano, mas se cria essa identidade de que para uma pessoa ser feliz e ter sucesso tem que ter uma casa grande, 2 carros na garagem, 3 não sei o que, piscininha, né? É como se fosse isso sinônimo da felicidade humana. E isso vai sendo representado em todos os aspectos da nossa cultura, né? Não só do consumo de bens materiais, mas também de cultura, de livros, filmes e assim por diante, né? E se expandem principalmente, né, essa cultura massificada através da propaganda e da cultura. Os filmes de super-herói, todo o arcabouço aí, ideológico e cultural da Disney, né, através dos seus programas, filmes, etc, etc, é a reprodução de um modelo de vida, de uma ideia de ser universal do que a gente é e assim por diante. Jogos fazem a mesma coisa, né? Quando tem joguinho lá de computador, de celular, de videogame, eles estão criando uma identidade única para o globo. Existe resistências a esse processo? Sim, né? Existem os aspectos de valorização da cultura regional. Na região aí de Irati a gente tem as charqueadas, né, que são as ocupações mais antigas, coloniais e tal, que preservam um pouco dessa cultura migrante. Tem um movimento slow food, né, de desaceleração do processo de produção de comida para uma comida mais saudável, mais adequada ao meio ambiente, assim por diante. Tem as feiras locais orgânicas, são um outro exemplo de resistência ao processo de cultura massificada, de grandes redes de mercado, Carrefour, de produtos homogêneos, assim por diante. Então tem esses exemplos também de resistência e negociação contínua com os mecanismos de globalização. Beleza? As empresas transnacionais ou multinacionais são um dos principais agentes da globalização. Ó, resposta de uma estava na outra. São as grandes responsáveis pelo fluxo de capital produtivo, pela mundialização da produção, né? E aí tem um texto aí no livro que eu citei para vocês, né? E avalia os aspectos positivos e negativos dessa expansão mundial das corporações. Então listar benefícios e malefícios. Então pelo menos 3 benefícios, pelo menos 3 malefícios. É sempre nessa lógica que vai trabalhar o vestibular. E sempre quando tentem dar exemplos, busquem exemplos de outras áreas, né? Não fica, benefício é porque tem mais coisas para consumir, roupas, carros e... Não, né? Vamos dar uma expandida. Então, benefícios da globalização, das empresas multinacionais, né? O desenvolvimento de uma rede de infraestruturas, né? A diminuição do preço dos bens de consumo e bens de produção. A gente observa isso, né? Uma empresa, quando ganha escala, consegue produzir os itens mais baratos e assim auxilia muito. E o desenvolvimento dos sistemas de telecomunicação, principalmente, né, a internet aí que a gente tanto usa nesse tempo de isolamento, ela é um enorme benefício se usada, né, principalmente para ampliação aí das capacidades cognitivas, para aprender, para pesquisar, para conhecer novos lugares. Ela permite tudo isso. E aspectos negativos, né? Essa expansão de mercados dificulta para as economias locais a concorrência, né? Dificilmente um país que não tem um conhecimento técnico consegue alavancar processos de conhecimento que concorram ou que consigam colocar produtos competitivos no mercado. Então, fragiliza as economias periféricas ou mais frágeis aí nessa troca. Um aspecto negativo. Outro aspecto negativo é que ela homogeneiza os traços culturais, né? Ela traz uma bagagem identitária única e ignora os traços culturais regionais.
Tanto que, né, tem movimentos de tradição que tentam sempre resistir a essa tendência de transmutação. Eu sempre falo uma coisa bem maluca, né? A globalização é tão louca que o hip hop, né, que é o movimento cultural de pop art norte-americano, ele influenciou mais as camadas periféricas do Brasil em dotações de consumo do que a média massa da população, né? A gente vê comumente aí traços, né, boné de abarreta, aquela correntona pesada e tal, tudo coisa que é típica do hip hop, né? Não é nenhum traço magnicente, religioso, não, é do hip hop norte-americano. É isso, boné de abarreta, correntona. Aí no Brasil isso se adequa a um status quo, principalmente nas periferias, né? É uma hibridização cultural, né? Que vai acontecer. Então tem esses aspectos aí contraditórios que podem ser negativos. Negativos porque é, o cara não tem onde morar, mas tem um Camaro, né? Então essas doideiras aí que às vezes é passada. É, Outro aspecto negativo que a gente pode pensar é a fragilização aí dos mecanismos culturais, né? Por exemplo, a gente tem aí em Irati o CTG, né, Centro de Tradição Gaúcha, né? Tem muitas cidades do sul, que é para tentar manter alguma base cultural local, porque a globalização traz essa identidade cultural fluida, né? Imita o hip hop americano, faz uma hibridização aí, e cadê a cultura típica, né, regional que acaba sendo subjugada como algo atrasado e tal, num sentido inclusive até pejorativo em algumas situações. Então a globalização ela tem que ser vista sempre como os lados, aspectos positivos que ela traz, que são vários também, assim como os aspectos negativos. Beleza? Em que situações você observa a atuação das transnacionais no seu cotidiano? Você identifica por parte delas um apelo de consumo direcionado ao público adolescente? Exemplifique. Aí tem vários exemplos de atuação. Teve gente que falou de roupa, teve gente que falou de marcas de carro, teve gente. Então, as transnacionais estão no nosso cotidiano. Se a gente olhar à nossa volta, a gente vai observar aí, no mínimo 10 ou 15, 20 itens de transnacionais que nos cercam a todo momento, né? Existe um apelo, né, direcionado ao público adolescente ou ao público jovem? Sim, enorme. Tanto que os signos, né, as pessoas que moldam o que deve ser feito, o que deve ser consumido, geralmente são adolescentes ou jovens que pareçam adolescentes, mesmo tendo 40 anos, 50 anos, mas dispõe aí de aspectos físicos, intelectuais que causam atração, né? Nunca se fez tanta cirurgia plástica no mundo como se faz hoje, em consequência desse consumo ou dessa ideologia baseada numa juventude eterna, né? Na beleza eterna, na beleza inacabável e assim por diante. Então vocês podem identificar inúmeras situações em que fazem esse apelo claro ao adolescente, né? Seja através da propaganda em TV formal, seja nos meios de rede social, né? Os digital influencers e assim por diante. A proporção tanto de quantos influencers falam, se comunicam para público adolescente e jovem, quantos falam para um público adulto ou infantil, né? Uma negociação bem desigual nesse sentido, né? Então, exemplos não faltam. Em geral, a sala foi muito bem nisso. Um ou outro deu uma vacilada ali na composição da resposta, principalmente, ou só falar, isso é isso aí. Não, tem que parar, ler, interpretar, responder bonitinho. Beleza? Gente, era isso. Isso encerra a parte temática que seria no presencial referente ao nosso primeiro bimestre, e a gente continuaria em sequência com a ordem geopolítica no pós-guerra, né? Entender a nova ordem mundial. Pano de fundo seria as estruturas macroeconômicas do capitalismo, para a gente entender como se vai dar
isso no arranjo geopolítico. Mas optamos aí no colegiado por dar um pause na nossa área, deixar outras disciplinas oferecerem atividades não presenciais e, dependendo de como for se desenvolvendo, a gente volta a oferecer e dar continuidade aí aos temas que teriam. Fiquem tranquilos em relação à avaliação, né? Aqui o objetivo é proporcionar mais meios de aprendizado, principalmente nesse período de isolamento social, e não prejudicar ninguém assim por diante. Então vai ser oportunizado a recuperação, vai ser oportunizado ainda a revisão desse conteúdo antes da avaliação presencial. Então é importante que vocês se apliquem, queiram estudar, queiram aprender, criem uma rotina, se organizem, mas é o aprendizado que importa, tá? Não é o fazer por fazer, sair copiando, entregar logo, não. Foquem aí em se organizar para ter uma rotina de estudos, um dia a cada matéria, né? Vocês estão tendo 5 ou 6 matérias, então dá para ter uma rotina bem tranquila aí se vocês se organizarem. Se organizem para não deixar tudo para a última hora e enlouquecer, que é o que pode estar acontecendo com alguns de vocês. Beleza? Saudades de todos vocês, fiquem bem, fiquem tranquilos, levem com calma. Qualquer dúvida que vocês tenham em alguma coisa, vocês podem entrar em contato, coloca a dúvida lá no Classroom. Eu tô nos grupos de WhatsApp também, podem mandar dúvida por lá. Eu tardo, mas eu respondo, né? Eu tardo assim, eu leio só uma vez por dia, que eu não fico muito no celular, mas eu respondo tudo, posto dúvida que tiver, ok? Fiquem aí em paz, se preservem, se cuidem e vamos torcer aí para que tudo passe da melhor forma e parem de existir tantas vítimas aí nesse momento. Beleza? Um abraço a todos e tchau, tchau.